A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs. Hoje, terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho é de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, onde nos narra os dois discípulos de Emaús que reconheceram o Senhor ao partir o pão. Nós ainda estamos refletindo sobre as aparições do Senhor. Vamos recordar que os seus discípulos ainda estão com o coração duro, com o coração fechado, tristes, abatidos, frustrados. Ouvimos no Evangelho do domingo passado que estavam com medo. E hoje esses dois estão indo para um povoado chamado Emaús. E no meio do caminho eles vão conversando sobre aqueles acontecimentos. E Jesus aparece e caminha com eles, mas ainda não o reconheceram, porque estavam com o coração fechado, com o coração duro. E Jesus começa ali a explicar ali as Escrituras. E aqui é interessante perceber que o evangelista Lucas, ele nos coloca diante dessa realidade. O Senhor começa a explicar as Escrituras, mas depois finge que vai adiante e o discípulo, não, Senhor, fica conosco. E ali ele parte o pão, ou seja, o momento da Eucaristia, e os discípulos o reconheceram neste momento. Por isso, tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos para a construção de novos tempos que começaram naquela manhã da ressurreição do Senhor, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus apareceu para cada um deles, para desejar a paz, para lhe dizer, olha, estou convosco, vocês não estão sozinhos. E é por isso que Jesus aparece aos seus, se faz presente no meio deles, através da liturgia da palavra, através da Eucaristia. O Senhor está presente em nossas vidas, ainda hoje. Ele não nos deixa só. Por isso, o desânimo, o luto, a tristeza, a falta de esperança não deve ofuscar a mensagem da vida e salvação anunciada por Jesus. Tudo aquilo que os discípulos vivenciaram quando estavam com Jesus, participando das suas ações, dos seus ensinamentos, eles estavam ali ouvindo a mensagem de vida, de salvação. Mas depois do evento da cruz, do evento da paixão, da morte do Senhor, eles desanimaram. Eles entraram num luto profundo, numa tristeza profunda. Muitos deles fugiram e estavam ali abatidos. Mas o ressuscitado está presente com os seus a todo momento. E os discípulos são chamados constantemente à participação da Eucaristia. Todos nós somos chamados para participarmos da Santíssima Eucaristia. A Eucaristia, que é a celebração de toda a Igreja, que é a fonte e ápice da vida cristã, em que manifesta a unidade do povo de Deus. É no momento da Eucaristia, em que nós celebramos que o Senhor está no meio de nós, que Ele está presente e vivo no meio de nós. É nesse momento que devemos, assim como aqueles discípulos, reconhecê-lo ao partir o pão. Conscientes da presença do ressuscitado entre nós, somos transformados por Ele. E por isso as nossas atitudes, as nossas ações devem demonstrar essas transformações. A partir do momento em que eu me encontro com o ressuscitado, a minha vida ganha um novo sentido, um novo horizonte.
já não é mais a mesma. A tristeza é transformada em alegria. A tristeza é transformada em alegria. O luto é transformado em vida. E por isso somos renovados com um novo ardor missionário. Assim como vai nos dizer no final do Evangelho, que eles, a partir do momento que reconheceram o ressuscitado, ao partir o pão, eles retornaram e foram contar aos outros. Foram dar o seu testemunho, porque primeiro fizeram essa experiência com Cristo. Da mesma forma, também nós somos chamados a fazer uma experiência com o ressuscitado. A nossa vida de oração deve ser intensificada ainda mais. Devemos procurar o Senhor na palavra, devemos estar atentos àquilo que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. Por isso, a liturgia de hoje nos coloca diante dessa dinâmica para refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. E caso estejamos com o coração encoberto por nuvens carregadas de medo, de incerteza, de falta de fé, devemos voltar. Devemos voltar à nossa origem. Devemos voltar o nosso olhar para o ressuscitado, porque Ele é a fonte de vida. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso, os discípulos de Emaús estão voltando de Jerusalém, estão saindo de Jerusalém para Emaús, desanimados, decepcionados, frustrados por causa da morte de Jesus. E quantas vezes também nós, cristãos, nos decepcionamos quando as coisas não saem como nós queríamos, ou como acontecesse algo do nosso jeito. Ficamos frustrados. Aqueles discípulos estavam frustrados porque eles esperavam uma outra reação de Jesus, que ele fosse o Messias, um rei político. Não, Jesus não era nada disso. E eles ficaram frustrados. Da mesma forma também ficamos quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Porém, Jesus caminha com eles. Jesus não nos abandona. Ele vem ao nosso encontro. Porém, muitas das vezes nós não o reconhecemos. Jesus vem ao nosso encontro, mas muitas das vezes não o reconhecemos, porque estamos com o coração duro, com o coração fechado. E Deus fala conosco através da sua palavra. Quando vamos à missa, devemos estar atentos às leituras, porque Ele fala conosco. Deixar de lado as distrações, porque é o momento que o Senhor está falando conosco. Nós estamos comungando da palavra. E depois, ao participarmos do momento da Eucaristia, em que nossos olhos se abrem, em que reconhecemos que Ele, de fato, está no meio de nós. Jesus, como nos diz o Evangelho, se aproxima, mas eles não o reconhecem, porque ainda estão com esse coração fechado. Por isso, o evangelista Lucas nos narra que Jesus ressuscitado explica as Escrituras no sentido de reafirmar a sua presença através da palavra e da Eucaristia. A palavra é um instrumento que suscita a nossa fé na ressurreição. E quando participamos da Eucaristia, nós estamos partilhando da comunhão e da vida. Por isso, participemos do banquete do Senhor, participemos com todo o ardor da Santa Missa, conscientes de que Cristo está no meio de nós, conscientes de que Ele caminha conosco, de que Ele está vivo e que Ele fala conosco através da palavra e, sobretudo, através da Santa Eucaristia. Por isso, participemos da Santa Eucaristia com
fervor, com toda alegria, e possamos receber o Senhor e reconhecê-lo ao partir o pão. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.